Bom dia, boa tarde, boa noite, investidores e demais pessoas interessadas em análises de empresas. Neste vídeo eu vou analisar a BR Advisory Partners Participações. Da análise, um recado rápido. Deem uma olhada no meu blog, o link está aí na tela e também na descrição do vídeo. Sobre a minha experiência profissional e acadêmica, está aí na tela. Se quiserem parar o vídeo para ler, está aí. O último recado, os vídeos não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. São estudos contábeis sobre a empresa e demonstram apenas a opinião do autor. O autor não se responsabiliza por eventuais prejuízos relativos a investimentos. Então vamos analisar aí a BR Advisory Partners. O nome empresarial anterior era Hering Holdings. Foi constituída em 2009 e registrou-se na CVM em maio de 2021. O ticker é BRBI11, é uma unit. A oferta pública restrita foi feita em junho de 2021, só para investidores qualificados. O endereço para correspondência é na Faria Lima, no coração do condado da Faria Lima, né? Está aí na tela o endereço. E sobre as units, é o seguinte, quem compra, quem negocia BRBI11, na verdade está negociando duas ações preferenciais e uma ordinária, porque ela tem aqui essa quantidade de ações preferenciais e ordinárias, e as units, convertendo em quantidade de units, é só dividir por 3, que dá 104 milhões de units, que correspondem a duas ações preferenciais e uma ação ordinária. Esses links que estão aí na tela estão também na descrição do vídeo. Seria interessante para quem se interessa para a empresa lerem esses vídeos aqui, principalmente da governança corporativa, os diretores, né? Então os links estão aí na tela. Num desses links está a história da empresa, né, que foi fundada em 2009 por Ricardo Lacerda e outros executivos de sucesso, né? Esse aqui é o texto que a empresa escreveu, tá? No mundo do investment banking, dos bancos de investimentos, né, com o objetivo de construir uma franquia independente, sem conflitos de interesse e totalmente dedicada a seus clientes. Então, a BR Partners, desde a sua fundação, cresceu mesmo, como a gente vai ver aí, e esse quadro está aí lá no site da empresa, vocês podem dar uma lida em mais detalhes. Naqueles links também que estão aí acima, ela demonstra aí descreve, né, os 5 setores em que ela atua. Ela está atuando principalmente aqui nesses dois primeiros, mas também ela está atuando também na Wealth Management, que é administração de carteiras, né? A parte de banco de investimentos que ela está atuando para valer, mercado de capitais, não só de ações, mas de dívida também, que ela está atuando e está crescendo, como a gente vai ver adiante, né? Então, atualmente, os bancos de investimentos estão ganhando dinheiro aí ganhando comissões com reestruturação de dívidas, né? E aqui nesse site, ela demonstra algumas transações dela, né? A gente vê que ela participou de grandes transações, quando o Cassino, né, assessor do grupo Cassino na oferta secundária do açaí, então ela ganha comissão sobre tudo isso aqui, né? Então é uma empresa que realmente está crescendo, é uma empresa pequena ainda, mas está crescendo. E no site institucional da empresa, que o link está aí, e também na descrição do vídeo, ela mostra que ganhou posições de destaque aí, segundo a Bloomberg, né? Primeiro lugar, segundo em 3 anos consecutivos, no ranking de fusões e aquisições. Ela diz que está entre os 5 maiores emissores de CRI do Brasil pelo 3º ano consecutivo, né? De acordo com a Ambima, né? Então ela está atuando aí no mercado de dívida, né? De originação de recursos para as empresas, né? Está atuando bem. É fundamental observar e ler sobre os membros do Conselho de Administração e sobre a diretoria. Como é um banco de investimentos, principalmente, né, as decisões deles são muito relevantes, pois determinam fortemente a lucratividade ou prejuízos futuros. Eu observei os links abaixo e gostei dos currículos. Então, se você está interessado na empresa, leia principalmente esses links aqui e faça uma pesquisa aí sobre os diretores, sobre a administração, porque
as decisões de investimento deles vão impactar fortemente aí a lucratividade ou prejuízos futuros. A empresa de controle, que é essa BR Partners Holdco Participações, que é a empresa que controla parece estar aumentando sua participação percentual na empresa, o que é um bom indicativo, principalmente após o follow-on, que foi um valor baixo, mas em fevereiro de 2022, o bloco de controle tinha esse 45%, e de acordo com a última informação aí que tem aí pública, ela passou a ter 56%. O free float aumentou, né, com a saída aqui da Trust Investimentos. Então, assim, a empresa meio que de dono, né? Então, tem pessoas que gostam, outras pessoas não gostam, mas isso que parece um bom aspecto nessa empresa, já é um ponto positivo. É, Em 21 de junho de 2021 foi feita a oferta de ações restritas e por isso foi bloqueada para o público em geral, apenas para investidores qualificados. Então aqui tem esse fato relevante, o comunicado aqui de 1º de outubro de 2021. A BR Partners veio a público esclarecer que, devido a muitos questionamentos recebidos, né, acho que o pessoal ficava ligando lá, mandando e-mail perguntando, que as units dela foram objeto de oferta pública inicial de distribuição realizada com esforços restritos de colocação, né, e isenta de registro perante a CVM. E por esta razão, em conformidade com a instrução CVM, e conforme amplamente informado, isso aconteceu, ela informou amplamente, né? A negociação das units no mercado secundário da B3, ou seja, na Bolsa, é limitada, pelo menos nessa data aqui, a investidores qualificados por 18 meses contados da admissão do início dos negócios, né? Ou seja, 18 meses a partir de 21 de junho, ou até a data em que a companhia realizar uma IPO mesmo, pública, né? Registrada na CVM, o que ocorrer primeiro, né? Então, durante alguns meses, a negociação com o BRBI11 ficou restrita a investidores qualificados. Então, aqui está o quadro que eu fiz aqui. A oferta pública restrita só a investidor qualificado foi feito entre essas datas aqui, por R$16. Foi um valor pequeno, 36 milhões, né? Com poucas units, né? Mas aí, em 28 de janeiro de 2022, ela fez uma oferta pública, uma IPO mesmo, né? Oferta primária para o público em geral de apenas 5 milhões e 600, né? Então, a partir do dia 28 de janeiro, as ações ficaram abertas para negociação para todas as pessoas aí na Bolsa, na B3, né? Então, assim, ela estaria restrita até 21 de novembro de 2022, a negociação. Mas com a oferta pública, IPO, em 28 de janeiro de 2022, ou seja, quase 10 meses antes, né? A partir de 28 de janeiro de 2022, BRBI11 ficou liberado para todos negociarem na B3. E aí, eu até marquei aqui no gráfico, né? A partir dessa data, ela deu uma subidinha e engatou uma queda constante, né? Parece, né, que foi maldade aí com a sardinhada, né? Mas não foi, né? Estava caindo mesmo a ação desde aqui, após a IPO, por causa da Selic. A Selic estava subindo, começou a subir fortemente a partir aqui de julho de 2021 e foi subindo, subindo, subindo. E a ação foi caindo, como aconteceu com várias ações que estão listadas na B3, né? Então parece que foi maldade com a sardinhada, mas não foi. Mas assim, né, ela não, parece que não precisava de 5 milhões de reais a mais, né? E parece que dá a impressão que dá que, como a restrição iria até novembro de 2022, ela antecipou um pouco aí para janeiro de 2022, para acho que os qualificados poderem vender, né? Mas aí venderam aí na cabeça da sardinhada, né? Isso talvez foi isso, mas não sei se foi. Eu acho que ela queria liberar a negociação para todo mundo, só que a Selic subiu aí e a ação caiu aí de 17 para 10, mas depois quem comprou aqui também já lucrou 70%, né? Comprou por 10, vendeu a 17, né? E já está aqui a 13,22 no dia 14 de junho de 2024, né? Então aqui só o valor de mercado que aconteceu aí, né?
um panorama aqui, ela chegou no topo aqui, o preço sem ajuste de proventos, tá? Chegou a R$ 27, até um pouco mais, então chegou a valer 2,8 bi na bolsa, foi caindo, agora vale metade do que valia desde o topo histórico. E com razão, vou mostrar que ela caiu aí com razão, apesar da empresa ter um potencial bom para o futuro aí, mas tem uns motivos para a queda aí, principalmente a alta da Selic, né? Lembrando que eu não recomendo compra ou venda de ativos financeiros. Ela está prevista aí para ter uma diluição de 1,5% referente à outorga de ações a executivos. Considero isso um bom aspecto porque a diluição é pequena, né? Ela tem um plano de outorga de ações e até o momento parece que não houve nenhuma, né? De março, nesse período que ela colocou aqui na ITR do primeiro trimestre de 2024, né? Mas esse plano de outorga de ações é bom desde que a empresa tenha um desempenho bom também, né? A BR Partners, emissora de BRBI11, é uma holding. As suas empresas controladas é que são as operacionais. Então aqui o estatuto fala, né, que a BR Partners, a holding, quem emitiu BRBI11, ela tem um objeto social a participação em outras sociedades nacionais ou estrangeiras na qualidade de sócia, cotista ou acionista. Ou seja, ela é só uma holding. E, pelo que eu vi, ela atua somente no Brasil até o momento, né? Aqui a parte da ITR, e aqui a lista das empresas operacionais que ela tem o controle. Praticamente tudo, né, 100%, então ela não tem quase nada de participação de não controladores, né? E tem uma empresa aqui na Holanda que parece que é quase nada ainda, né? Parece que ela vai se expandir no futuro. E tem uma empresa também nas Ilhas Cayman, né? Um fundo de investimento que parece que não é tão relevante, porque essa holding financeira aqui, a BR Partners Participações Financeiras Limitada, e de acordo pelo tamanho das outras, né, é a maior do grupo, então ela atua no Brasil. Veja aqui o investimento, é o maior investimento da controladora. Então, as outras são menores, a gente vê aqui, né? Então, é o banco de investimento, né, basicamente, né? Por enquanto, né, ela pode crescer mais. Ela tem um modelo de partnership, sociedade, parecido com o modelo do BTG Pactual. O BR Partners incentiva a produtividade oferecendo partnership ou sociedade, estimulando a competição interna, estimulando a busca dos funcionários por produtividade. É um modelo realmente bom. A empresa só precisa vigiar bem este modelo de partnership para evitar os puxadores de tapete, né? Ou seja, o cara que não produz, mas tenta mostrar ganho puxando o tapete dos colegas. Ao invés de produzir mais, procura puxar tapete dos outros para que, no comparativo, o puxador de tapete fica melhor na foto, né? É uma possibilidade, esse tipo de funcionário nocivo é comum e a empresa precisa ficar vigilante. Mas a BR Partners tinha apenas 222 funcionários até o primeiro trimestre de 2024, incluindo sócios, né? Portanto, é fácil filtrar os funcionários ruins. Então, essa possibilidade que eu coloquei aqui parece que, no momento, é meio difícil acontecer na BR Partners, né? E ela destaca aqui, né, a questão que 20% dos funcionários são sócios, né? Quer dizer, isso aí, os caras têm, 20% dos funcionários têm cabeça de dono, né? E ela destacou também, né, no primeiro trimestre de 2024, a empresa anunciou a entrada de 10 novos sócios, quer dizer, que eram funcionários e viraram sócios. A gente vê aqui que geralmente são pessoas aqui de áreas-chave, né, do banco, né? E olhando aqui a receita e lucro, né, é inegável o bom desempenho da empresa de 2020, né, mesmo antes da oferta pública de ações, até primeiro trimestre de 2024, mesmo durante os problemas da Covid, da alta da taxa de juros. A empresa conseguiu crescer com boa remuneração ao acionista, pagando dividendos, e aumentar a receita mesmo em cenário desfavorável. A queda da margem de lucro aqui caiu de 43 para 36, mas está se mantendo constante, né? Não é relevante considerando esse cenário e diante do crescimento que a empresa mostrou. Mas eu vejo que a empresa poderia ter mostrado melhor receita e lucro em proporção ao seu crescimento, que eu vou mostrar mais adiante. Então, aqui olhando a DRE gerencial divulgada pela empresa,
a gente vê aqui uma alta constante da receita, né? Ela captou apenas cerca de 40 milhões nas ofertas de ações no segundo trimestre de 2021, mas a receita já cresceu mais de 37 milhões, né? Quer dizer, e o lucro saiu aqui o lucro líquido saiu de 35 milhões para 49 milhões, quer dizer, o lucro cresceu quase na mesma proporção da receita. E a margem líquida continua constante aqui em ótimo nível de 36, 35, 33, tem uma leve tendência à queda aqui, porque a empresa cresceu de tamanho. Eu acho mais difícil dela manter uma margem líquida desse nível aqui. Mas o ROAI, né, que é o retorno sobre patrimônio líquido médio, continua aqui de excelentes 24%, né, e parece que tendente a alta a partir aí de 2021, né? E o retorno do patrimônio líquido de 24% é excelente. Considerando o preço do valor patrimonial atual, esse retorno na cotação de R$ 13,22 para a Unity é de 14,3% ao ano, porque você compra, né, pagando o valor acima do valor patrimonial. Se você for comprar na sexta, né, nessa cotação aqui. Eu gostaria de ter comprado o BRBI 11 a R$10, porque nesse valor de R$10, o ROAI para quem comprou R$10 seria de quase 19% ao ano, né? Isso se ela continuar com essa rentabilidade aqui sobre patrimônio líquido. E ela cresceu, né, sem comprar, sem ficar pagando caro por empresas, né? Ela só cresceu aí com os contatos, né? Por isso que eu falei para quem se interessar por essa ação tem que ler aí o currículo do pessoal do Conselho de Administração, diretores, né? Porque eles cresceram a carteira de crédito com base nos contatos, né? Na experiência profissional deles. Ela pagou esses dividendos aqui eu coloquei o quadro, ela divulgou mesmo antes da IPO, a IPO foi em 2021, né? Então, por isso que aqui, por ação, não tem aqui, ela divulgou, mas eu calculei aqui só para ver, só para ter uma ideia, né? Então, de 2018 até 2024, ela já pagou R$5 em proventos, considerando a quantidade atual de units, e pagou 527 milhões no total de proventos, que é um pouco, quase metade, né, 40% mais ou menos do valor de mercado atual, né, quer dizer, em 6 anos, né, quer dizer, a ação parece barata, mas a empresa tem que continuar o desempenho dela aí, né, mas tem o risco da alta da carteira de crédito que eu vou mostrar adiante. Então, considerando aqui só os dividendos projetados, eu fiz uma projeção aqui que eu acho que vai acontecer, eu acho que ela vai pagar R$ 1,28% no ano de 2024, e isso vai dar um dividend yield a R$ 13 aí, de 9, quase 10% para o ano de 2024. Ela pagou, essa linha amarela é minha projeção, ela pagou até aqui, né, pagou 30 centavos já até o primeiro trimestre de 2024. Então, essa soma aqui de R$ 5,00 é só o que ela já pagou, né? Então, eu tenho esse quadro de dividendos aí que é atraente. Você vê que os dividendos estão subindo, né? A gente vê aqui, até 2023, que foi anual, né? Saiu de 43 centavos em 2018 para R$ 1,14 de dividendos, né? Esse quadro de dividendos é condizente com a alta da receita e com a carteira de crédito, que eu vou mostrar mais adiante. Então, aqui, essa empresa ela é pequena, mas a gente vê que tem um potencial. Ela tem 222 funcionários totais, incluindo colaboradores, sócios e diretores e diretores executivos, né? Está crescendo a quantidade de funcionários e é pequena. E apesar dela ser pequena, já com um grande potencial aí, eu acho que ela, nesse período que eu estou mostrando aqui, ela mostrou que cresceu, mas não retornou lucratividade em proporção ao crescimento. A empresa, esses quadros aqui, eu acho que justificam em grande parte a queda das units, né? A empresa cresceu fortemente com lucratividade e retorno do patrimônio líquido bom, mas o crescimento do lucro da receita foi proporcionalmente muito inferior ao crescimento das captações da carteira de crédito. Mas é uma promessa para o futuro, principalmente se a Selic cair de forma relevante. Então aqui a carteira de crédito, a gente vê que saiu aqui de 372 milhões para 2,5 bi em 4 anos, né? E as captações seguiram a proporção, porque ela tem que captar para poder emprestar, então a captação subiu quase 9 vezes, né?
e a carteira de crédito subiu umas 8 vezes, e o lucro líquido subiu apenas 1,7 vezes, quer dizer, o lucro líquido não aumentou tanto, e a receita também subiu cerca aí subiu menos de 2 vezes, né? Subiu 1,8 vezes, né? Quer dizer, eu gostaria de ter visto a receita e lucro subindo pelo menos 2 vezes, já que a carteira de crédito e as captações subiram aí mais de 7 vezes. Então, o lucro e receita, para mim, tinha que subir umas 2 vezes, né? Ou mais, um pouco mais de 2 vezes. Porque a gente vê aqui por funcionário que o total da carteira de crédito por funcionário subiu aí mais de 3 vezes, quase 4 vezes. O total de captações também subiu aí em torno de 4 vezes. E o lucro e receita ficou estagnado, quer dizer, não tem produtividade aqui olhando receita e lucro na proporção das captações da carteira de crédito. Ela aumentou o risco, quer dizer, o risco de calote, né, o risco de perdas com empréstimos, saiu aí de o valor de aqui embaixo, 372 milhões, para um risco de 2,5 bi, né? Mas o lucro e receita não acompanharam. Quer dizer, eu acho que é por isso que as ações caíram. Então, é um aspecto aí de atenção para quem se interessa por essa ação, né? Porque eu gostaria de ter visto o lucro e a receita subindo bem mais do que esse valor aqui de 85%. Eu acho que aqui a receita e lucro, para acompanhar um pouco aqui a proporção, a receita tinha que estar já uns 300 milhões por trimestre e o lucro já aí em torno de 120 milhões, mas está só 49, né? Porque a carteira de crédito e captações subiram muito, né? Então, tem uma questão aí, eu não sei por que não acompanhou a proporção, mas eu sei que o risco de crédito subiu, né? Carteira de crédito de 2,5 bi é muito mais arriscada do que uma carteira de crédito de 372 milhões. E aqui, vendo aqui a carteira de crédito expandida por trimestre, a gente vê que um fortíssimo crescimento, né? Não vou fazer nem cálculo sobre isso aqui, porque saiu de 100 milhões em 2020 para 2,5 bi em 2024, né? Então, existe sempre o risco de crédito, que cresceu para acima de 2,5 bi. Mas eu não vi grande perigo de crédito, pelo menos até no primeiro trimestre de 2024, né? Porque pelo que a empresa mostra aí nos seus documentos, ela não está tendo nenhum problema com calotes, né? Então parece que tem boa qualidade aqui nessa carteira de crédito. E as captações seguiram, né? Ela capta para emprestar, então as captações saíram aí de 340 milhões para 3 bi, né? Quer dizer, a empresa cresceu mesmo com poucos funcionários, é uma promessa para o futuro. E o prazo médio das captações, que é muito importante, é em torno de 1 ano agora. Antigamente, em 2020, o prazo médio era de 13 meses, 61 meses, 140 meses, agora está em 334 meses, né? Então, em dias, quer dizer, aqui é o contrário, em dias, né? Então, é cerca de 1 ano, né? O prazo médio das captações, mostrando que os investidores dela confiam na empresa, deixando aí os recursos em média com prazo de 1 ano, né? Contra alguns dias, né? Até 2020. O índice de Basileia, que é importante ver em bancos, né? Em 2020 ela era muito conservadora, até porque o prazo das captações era baixo, a gente vê aqui 61 dias, então ela tinha um índice de Basileia bem alto, 39%, ela não emprestava tudo, né? Agora, com prazo de 1 ano de captações, o índice de Basileia caiu para 17%, 18%, 19%, está caindo, e vai chegar aí nos 12, 11, se ela continuar crescendo, porque é o nível adequado, porque ela não pode ficar muito conservadora como ela está agora, porque senão ela lucra pouco. Talvez seja um dos motivos aí do lucro não ter aumentado tanto, né? Então, ela tem que fazer o índice de Basileia cair. Como é que ela faz isso? Emprestando mais, mas ela toma mais risco. O ambiente atual com Selic alta não está muito favorável. Então, eu acho que é um aspecto positivo isso aí. Ela está aumentando o risco dela, mas nem tanto. E o volume de operações aqui, eu destaco aqui o volume de banco de investimentos, que era 30 bi em 2020, né? E caiu, né, obviamente, pela queda da Selic, mas mesmo assim está no nível bom. Mercado de capitais, o volume de emissões subiu bastante aqui, principalmente por dívida, mercado de dívida, né?
E aqui o volume de negociações, né, subiu muito aqui, veja bem, ela está indo bem nesse aspecto aqui. Esse volume de operações tem muito a ver com a Selic, né? Então, ela não dá para controlar muito isso. Significa que se a Selic cair de forma relevante, essa ação muito provavelmente vai subir, né? Desde que ela mantenha esse desempenho aí. E para quem está interessado nessa ação, uma boa estratégia de analisar melhor a empresa é abrir conta, né? Está aí o link, né? Está aí na tela e também na descrição do vídeo, né? Eu não abri ainda, mas deu vontade de abrir conta nessa empresa, fazer uma aplicação lá em algum CDB e ver os produtos que ela tem, né? Então, quem quiser analisar melhor é só abrir conta na empresa. Lembrando que eu não recomendo compra ou venda de ativos financeiros. O valor patrimonial da Unity e o patrimônio líquido sobem pelos lucros constantes e pelos aumentos de capital que foram feitos. BRBI11 a R$ 13,22 está cotada a 1,68 vezes o valor patrimonial da Unity, né? Então, em 2020 era 3,69 o valor patrimonial da Unity, agora está 7,87, principalmente pelo aumento de capital que teve aqui em 2021, né? E também pelos lucros constantes. Então, analisando aqui o patrimônio líquido, a gente vê, eu não vejo nada não vejo nenhum problema, os lucros constantes, os dividendos pagos, esses outros resultados abrangentes aqui, que é a questão de derivativo, que ela faz lá, é negativo, mas é um valor baixo aqui, que ela lança direto em outros resultados, ela lança direto no patrimônio líquido, né? Então, a gente vê o lucro realmente crescendo, como eu já mostrei anteriormente, né? Um dos principais motivos da queda de BRBI11, acho eu, foi a alta da Selic. Então, é um quadro que a empresa divulgou. O volume de aquisições, né, de mergers and acquisitions, né, anunciadas no Brasil, antes da alta da Selic, estava subindo 2019, 2020, 2021, né? E a Selic caindo, a gente vê aqui o quadro que ela fez, que a empresa fez. Depois que a Selic começou a subir, o volume de transações, de aquisições de empresas começou a cair, está subindo aqui em 2024, que ela destacou, e a Selic começou a cair um pouco, né? Então, essa empresa depende realmente da queda da Selic e aumento de investimentos no Brasil. A gente sabe que o Brasil precisa muito de investimentos, né? Então, se a situação melhorar, é muito provável que essa empresa vá dar certo, né? Desde que não tenha problemas aí com inadimplência, a gente sabe, né? E aqui no release do primeiro trimestre de 2024, eu destaquei aqui, na parte de investimento, de banco de investimentos, né, a atividade de compra, de aquisições e fusões, aquisições e fusões de empresas, no primeiro trimestre estava mais aquecida em relação a 2023, com um ambiente mais benigno, a conversão de transações estratégicas, à medida em que o setor privado, de forma geral, começa a mostrar uma saúde financeira melhor. Então, isso é importante para todas as ações da empresa. Esse banco, ele analisa todo o mercado, né? Por exemplo, a empresa observou eventos de consolidação setorial e verticalização em algumas empresas. Em linhas gerais, o nível de atividade é bom, mas não é ótimo. Então, a gente viu aí que ela está lucrando, aumentou a receita, mas não está um nível ótimo ainda, né? Visto que o acesso de recursos ainda é caro e, por vezes, escasso, a exemplo da fraca captação via mercado de ações, que impacta diretamente a atividade de fusões e aquisições. Então, ela caiu, a BR Part caiu o mercado dela de fusões e aquisições, mas aumentou de dívida, né? Aqui na parte de mercado de capitais, o mercado local de dívida bastante aquecido, né? Então, o pessoal trocou IPO por dívida. Ainda que o patamar da Selic esteja em 10,5% ao ano, e com um possível afrouxamento monetário menos intenso do que o mercado esperava no início do ano. Isso a gente viu acontecer na Bolsa aí, né? No início de 2024, todo mundo achava que a Selic e o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, iria reduzir juros, e isso não aconteceu lá, e aqui reduziu menos que esperado, e o pior, né? O futuro, né? No momento, o mercado não está precificando uma queda relevante da Selic, neste momento aqui, né? Na data da gravação deste vídeo. A empresa observa uma demanda grande por recursos para reforço de caixa. Obviamente, a empresa aí as empresas meio que quebradas, né? Renegociação, reestruturação de dívidas, né? Finanças corporativas e operações de desalavancagem, né? As empresas fazendo aí sale and leaseback, né? Vendendo ativos e trocando por aluguel para poder pegar dinheiro, né? Então,
Isso aqui mostra uma pressão pela queda da Selic. Esse relatório do BR Partners, na minha opinião, mostra aí que precisa de cair a Selic, senão a situação vai piorar, né? A demanda para captação de recursos para investimentos ainda é tímida e possivelmente dependerá de um curso de redução de juros mais intenso. Do lado da distribuição das dívidas a mercado, houve um aumento substancial da demanda de investidores por produtos de crédito do mercado de capitais, debêntures incentivadas, CRI, FDICs, né? Porque os investidores não estão aqui, pelo que ela está falando aqui, não estão comprando ações, estão comprando renda fixa, né? Como pode ser observado no gráfico acima, aquele que eu já mostrei, os fundos de investimentos foram compradores de 44% dos produtos de renda fixa distribuídos no primeiro trimestre de 2024. Então, ela está falando aí do panorama geral, mostrando que precisa cair a Selic para a situação da própria empresa e do mercado geral melhorar, o que todo mundo já sabe, né? Então, aqui eu vou fazer umas estimativas para o futuro, lembrando que eu não recomendo compra ou venda de ativos financeiros. Eu fiz aqui dois cenários. Cenário 2, o mais pessimista, dentro da minha análise, né? E o cenário 1, o mais otimista. Eu acredito no cenário 1, tá? Apesar dele ser o mais otimista. Mas o cenário 2, o mais pessimista, pode ocorrer em 2024 e talvez com reversão ao cenário 1 em 2025. Então, o que eu acho que o cenário pode ocorrer assim, pode ocorrer esse pessimista de 2024 e depois retornar ao otimismo em 2025. Mas mesmo assim, eu acredito que no caso da BR Partners, eu acho que o cenário 1, com grande aumento de receita aqui, tá? Aqui, 2023 é realizado, né, o que aconteceu até aqui, margem líquida. 2024, 2025 eu estimei, eu acho que vai ter um bom aumento da receita aqui em 2024 e 2025, bom aumento do lucro, a margem líquida deve cair um pouco, mas aí o valor de mercado. Atualmente, a BRBI11 está cotada a cerca de 9 vezes lucro, 13,29 que eu coloquei aqui, né? Se ela continuar cotada aí a 9 vezes lucro, a gente vai ver ela indo para R$ 18,00 em 2024 e R$ 20,00 em 2025. Isso a 9 vezes lucro. Se o mercado ficar mais otimista, ela pode chegar aí a 12, 13 vezes lucro, então a ação pode ir para 24 e 26, 2024, 2025, né? Então é isso que eu acho que pode acontecer em 2024, 2025, na hipótese mais otimista. Na hipótese mais pessimista, mesmo assim eu acho que a receita e lucro vão crescer, mas a margem vai cair um pouco mais, e aí o mercado, em vez de precificar 9 vezes lucro, como está fazendo agora, ele pode precificar a 6 vezes lucro. Então a ação pode cair para 8, 9 e 10, né, em 2024 e 2025. Mas ela pode se manter estável também, se o mercado não ficar muito pessimista. Aí ela, nesse cenário 2 aqui, ela iria para 13,77, até subir um pouco, né? E para 15,89 em 2025. Isso pagando dividendo ainda, porque eu acho que ela vai continuar pagando dividendo e crescente em 2024, 2025. Então são esses cenários aqui que eu acho, né, que pode acontecer para BRBI 11, né, e para receita e lucro em 2024 e 2025. Então, minhas conclusões da análise aqui, né? A BR Partners mostrou ótimo crescimento após sua oferta de ações de 2021. Entretanto, o crescimento da receita e lucro não foi tão bom quanto o crescimento de sua carteira de crédito e captações. Então, estou repetindo aqui, né, o quadro que eu já mostrei anteriormente, né? A carteira de crédito cresceu bastante, receita e lucro não cresceu assim tão proporcionalmente, e a receita e lucro por funcionários ficaram estagnadas. Eu gostaria de ver a receita e lucro subindo em proporção semelhante às captações e carteira de crédito. Não precisa subir exatamente, né? Não vai subir 9 vezes, como subiu aqui, a receita e lucro, mas poderia subir 3 vezes, né? 2,5 vezes, né? O lucro e receita por funcionário está estagnado. Eu acho que esta análise acima e a alta da Selic são os dois principais motivos da queda de BRBI 11 após a oferta de ações de 2021. Outro fator de risco é o próprio crescimento, né? A carteira de crédito no nível de 2,5 bi é bem mais perigosa do que no nível de 2021, de 0,37 bi. O risco de perda com inadimplência é muito maior. Mas, até no primeiro trimestre de 2024, eu não vi nada que indique grande probabilidade de alta
da inadimplência. Apenas a margem líquida que caiu, mas ainda é ótima. Então, eu não vi nada que indique que a BR Partners vai sofrer com a inadimplência aí, pelo menos até primeiro trimestre de 2024. BR Partners parece ser uma empresa promissora e BRBI11 me interessa sim, mas não agora, porque eu acho que pode cair mais um pouco, principalmente pelo cenário ainda ruim para a taxa de juros Selic. O cenário macroeconômico brasileiro não ajuda no momento, principalmente quanto ao mau desempenho fiscal ocasionado por lambanças do Mula, que deveria estar na cadeia, afinal foi condenado, mas depois descondenado misteriosamente. Será que BR Partners terá um futuro parecido com o do BTG Pactual, do gráfico abaixo? Eu não sei, mas parece que tem potencial. O BTG Pactual também é um banco de investimentos, né? E a gente vê que o gráfico dele desde 2017, ela sofreu, mas subiu bastante, né? Subiu muito, né? E aqui o gráfico do BTG Pactual logo após em 2017, a gente vê que ela caiu também aqui, né? Caiu de aqui o preço não é esse mais, mas na época, né? Mas caiu aí quase 50%, né? Nessa época aqui. Então, aí a gente vê o gráfico de BRBI, caiu também depois da IPO, né? Será que vai repetir aí o BTG Pactual? Porque pelo que eu vi aqui, a BR Partners é um mini BTG Pactual, né? Então, talvez tenha aí um futuro bom como no longo prazo, né? Como o BTG, mas não sei, no momento não sei, mas eu acho que é uma empresa promissora. Lembrando que um recado final, né, os vídeos e os relatórios não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. Obrigado por terem assistido, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e divulguem para me incentivar a fazer mais análises.